Boa noite, gente. O Remo me chamou para trazer a palavra domingo, e aí eu brinquei assim com ele, né? Ele me mandou um monte de mensagem, aí eu falei assim, peraí que eu acho que eu li errado, eu vou ler de novo. Mas era isso mesmo. Hoje eu quero falar com vocês sobre identidade, quem eu sou e quem você é. Essa palavra surgiu no meu coração. Na verdade, eu tive o desejo de aprender sobre identidade há um tempo atrás, e eu falei com a Bia, porque ela sempre falou muito sobre identidade. E eu quis buscar entender mais, porque eu precisava descobrir quem eu era em Deus. Porque só assim o inimigo não pode lançar coisas ao nosso respeito, ao nosso coração, para nos fazer cair e perecer. Então, a mensagem de hoje ela é bem objetiva, mas eu preciso de verdade que todos vocês fiquem muito atentos. Você que está aí em casa, não se distraia, não saia do foco, porque essa mensagem ela pode ser libertador para quem não entende o porquê está aqui, para quem não entende o porquê nasceu. Eu creio que quando nós iniciamos essa fase da adolescência, nós começamos a ter crises existenciais, porque nós começamos a parar, a refletir, a nos perguntar por que eu estou aqui, quem eu sou, por que eu nasci. E isso faz com que o inimigo ache brechas em nosso coração para que lance coisas, mentiras ao nosso respeito, de que nós não somos amados, de que nós não servimos para nada. Mas eu creio que quando nós temos esse entendimento de quem nós somos, de o porquê eu nasci, essas coisas elas perdem força, essas crises passam a não nos definir mais. E então, hoje eu quero compartilhar com vocês quatro coisas que nós precisamos fazer e praticar para afirmarmos a nossa identidade, amém? Amém? Pelo amor de Deus, gente. Vou falar que nem uma pastora que eu ouço, me ajuda a pregar, porque não é fácil. A primeira coisa que nós precisamos fazer para descobrir a nossa identidade é saber quem nós somos e saber quem Deus é. Quem nós somos? A Bíblia fala que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos do Rei, que nós estamos aqui nessa terra e que nós fomos criados à sua imagem e semelhança para ter com Ele uma vida de comunhão. Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9. Amém? Posso ler? Naquele dia, quando soprava o vento da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Nesse versículo nos mostra um pouco que Deus ele não nos criou para ser seres vazios. Estou aqui na terra voando. Estou aqui na terra. Não. Deus nos criou para ter intimidade com Ele, para termos comunhão. Mas se você lê a Bíblia, e se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que quando o Senhor nos criou, para ser a sua imagem e semelhança, para ter comunhão, para nos amar como filhos, o pecado veio e criou entre nós e Deus, uma linha. Porque aí já não tínhamos mais esse acesso. Agora, quem tinha acesso a Deus? Só quem era top, né? Só o sacerdote. Então, e foi nesse momento que eu creio que o inimigo começou a lançar essas coisas ao nosso coração, de que nós não somos amados, de que nós não podemos, de que nós não conseguimos e de que nós estamos aqui à toa. Porque o pecado, ele roubou de nós o acesso livre. Mas Jesus veio para restabelecer esse acesso em nós, entre nós e Deus, através da cruz. E além de tudo isso que eu falei, de que nós somos filhos, de que nós somos amados, de que nós somos braço direito de Deus, né? Que nós estamos aqui na terra para fazer algo, para anunciar o Evangelho. Então, nós estamos aqui para algo, e não é à toa. Nós estamos aqui com um propósito. E eu quero dizer para você abrir a sua Bíblia lá em Jeremias 1, versículos 4 e 5. Jeremias 1, versículos 4 e 5.
A Bíblia fala assim: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. O Senhor, Ele, antes de você nascer, antes de você pensar em existir, antes dos seus pais pensarem em te planejarem, o Senhor já tinha você no coração dele. Porque Ele te criou para algo, você não está aqui à toa. Ah, mas Vitória, os meus pais não me planejaram, eu estou aqui por um erro. Para os seus pais pode ter sido um erro, mas para Deus não. Você não está aqui à toa. Quem você é, jovem, quem eu sou, quem nós somos filhos amados. Mas por que eu preciso entender que eu sou filho amado? Daqui a pouco eu vou te contar. Agora nós precisamos entender quem Deus é nas nossas vidas. Deus, Ele é um Pai. Ele é um Pai que nos ama. Ele é um Pai que dá tudo em amor. Tudo em amor. Seja um não, um sim ou um ainda não, porque Ele nos ama. Então até o não de Deus é cuidado para as nossas vidas. Você tem ideia de que Jesus passou de unigênito para primogênito, porque realmente Deus nos vê como filhos, e é isso que nós somos. Então, por que nós precisamos entender que Deus é nosso Pai e que nós somos filhos dele? A Bia me disse uma frase quando eu estava estudando sobre isso, e essa frase falava assim, quem não sabe quem é, não sabe o que pode. Se nós não sabemos que nós somos filhos, que nós somos herdeiros do trono de Deus, nós não sabemos que nós podemos ter esse livre acesso ao Pai. E eu creio que essa é uma das maiores estratégias do inimigo, porque é assim que ele nos vai fazer cair. Quantos jovens nós vemos hoje lá fora, perdido, morrendo, gente, tirando a própria vida, simplesmente por se sentirem vazios, porque não sabem quem são, porque não sabem o que pode, não sabem que tem um Pai e não sabem quem são amados. Então é muito importante, jovem, nós sabermos quem nós somos e quem Deus é. Amém? Amém? Pelo amor de Deus. Agora que nós sabemos que nós somos filhos amados e que Deus Ele é nosso Pai, nós precisamos descobrir e jogar fora os nossos rótulos. Essa é a segunda coisa que nós precisamos fazer, descobrir e jogar fora os nossos rótulos. Como assim? Muitas pessoas hoje, e não digo só jovens, muitos adultos hoje vivem se apoiando em muleta, se apoiando em mágoa de passado. E não conseguem prosperar, porque vivem no seu mundo de vitimismo. Porque eu fui na igreja e fulano não falou que eu estava bonita com essa roupa. Então eu não vou mais lá na igreja. Por quê? Porque vive querendo a aprovação das pessoas. Porque não consegue se libertar do que um dia gerou uma mágoa no coração dela. E eu vou te dar o exemplo de alguns sentimentos que eu e você sentimos, que nós tomamos isso como rótulos na nossa vida e esquecemos que nós não somos o que os nossos pais dizem que nós somos, o que os nossos amigos dizem que nós somos. Não, porque nós somos aquilo que Deus fala que nós somos. E alguns exemplos disso é mágoa, culpa, complexo de inferioridade, rejeição. Vou te dar um exemplo. É muito triste, mas isso acontece. Quantos pais abandonam seus filhos? Quantas mães abandonam seus filhos? E aí a criança cresce se sentindo rejeitada. Isso é muito triste, mas isso acontece muito. E aí essa pessoa, em todo lugar que ela vai, ela precisa da aceitação das pessoas, porque ela se sente rejeitada. Então ela precisa ser vista. Ela usa uma roupa porque ela quer ser vista. Ela fala isso porque ela quer ser vista. Ela fala com tal pessoa porque ela quer ser vista. Culpa, mágoa, algo que aconteceu no passado e os seus pais por algum motivo te culparam. Então tudo que acontece gira em torno de você. Se alguém erra, é você que é culpado. Se você faz isso, é porque eu sou culpado, porque eu estou carregando essa culpa. Jovem, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa entender do que os céus te chama, do que Deus te chama. Você não
não tem culpa, você não tem pecado. Você tem pecado, mas o Senhor já levou o seu fardo. Você não precisa ficar carregando. Você não precisa se sentir inferior. Você não precisa se sentir rejeitado. Vou te dizer por quê. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Espera aí, gente, que eu ainda não achei. Aí, achei. 1 Pedro 2, capítulo 9. A Bíblia fala assim, ó. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Sabe, desde a criação, o inimigo tem lançado mentiras ao nosso respeito. Mas o maior problema de tudo isso é que nós temos pegado essas mentiras e aceitado como verdade. Sabe, você não precisa viver uma vida tentando convencer a todo mundo de quem você é. Você precisa mover o coração de Deus, jovem. Você não precisa usar uma roupa para você ser elogiado. Você não precisa fazer tal coisa para as pessoas verem você. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Se os teus pais um dia disseram que você não consegue, Deus te chamou de nação escolhida. Se um dia te disseram que você não pode, que você é fracassado, Deus te chamou para anunciar nos 4 cantos da terra quem Ele é. Se um dia te disseram que você não é amado, que você não pode, ei, Deus entregou o seu filho para morrer em seu lugar, porque Ele te ama. Então, em nome de Jesus, não fique se rotulando, não se esconda atrás de máscara, seja você mesmo, porque você precisa convencer a Deus, você precisa mover o coração dele a respeito de quem você é. Você não tem que viver da aceitação das pessoas, em nome de Jesus. A terceira coisa que nós precisamos fazer para entender que nós somos é nos autoaceitar. Quantos jovens hoje vivem no mundo, vivem perdidos, porque precisam da aceitação das pessoas. Sabe, nós temos que nos aceitar do jeito que nós somos. Deus me fez assim e Deus te fez assim. Isso não significa também que nós não precisamos melhorar, ou que nós temos que nos achar o top, o bom, e eu sou esse e ninguém pode comigo. Não, ter autoaceitação é olhar para dentro do nosso coração e enxergar defeitos e qualidades, porque nós temos qualidades e também nós temos defeitos. E é pegar esses defeitos e aceitar que nós temos eles, porque muitas pessoas se acham tão boas, perfeitas, se acham Deus. Não acham que não tem nenhum defeito, mas não, nós temos que aceitar que nós somos falhos. E nós precisamos pegar esses erros, pegar esses defeitos e trabalhar para melhorar. E nós também temos que enxergar em nós qualidades. Porque quantas pessoas se acham horríveis, se acham péssimas, porque não encontram em si qualidades. Mas não, nós temos qualidades e nós também temos defeito. Então nós precisamos trabalhar todos os dias para evoluir. E a autoaceitação, como eu disse, não é se achar melhor que tudo e que todos. Sabe, geralmente pessoas que não se autoaceitam vivem uma vida em prol da aceitação dos outros. E quantas vezes pessoas e jovens saem da igreja por não se acharem aceitos onde estão, por se sentirem rejeitados. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Colossenses 1,16. Mas antes de eu ler, eu quero fazer uma pergunta. Para quem você faz o que você faz? E por que você faz o que você faz? Vamos ler Colossenses 1, versículo 16. A Bíblia fala assim: pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra. Tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Amém? Quando nós não nos autoaceitamos, nós não conseguimos olhar para nós com os olhos de Deus, com a ótica de Deus. Nós não conseguimos entender que nós somos seres escolhidos
para estar aqui na terra e anunciar a palavra dele. E a segunda coisa que nós não conseguimos fazer, quando nós não nos autoaceitamos, nós não conseguimos glorificar a Deus. Porque esse versículo fala que todas as coisas foram criadas dele, por ele e para ele. E quando nós não nos autoaceitamos, nós vestimos uma roupa e não é para Deus, é para agradar alguém, é para chamar a atenção de alguém. Eu estou fazendo isso por aquela pessoa, eu estou fazendo isso porque eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido. Então você precisa se autoaceitar, porque se você quer viver uma vida glorificando a Deus, você precisa se autoaceitar. Porque senão você vai viver uma vida tentando ter a aceitação das pessoas ao invés da aceitação de Deus. Sabe, nós olhamos para o espelho e tentamos nos encontrar. Muitas vezes isso acontece. Nós ficamos, eu não sei se você já fez isso, gente, mas eu já fiquei parada na frente do espelho, tentando ver quem eu era e o que eu estou fazendo nessa terra. Mas nós só vamos conseguir nos encontrar se nós entendermos que nós temos um Pai, que nós somos filhos e que nós não precisamos mais viver uma vida cativa, uma vida sendo escravizados pelos nossos rótulos. E só assim nós vamos poder nos encontrar de verdade. Amém? E a quarta e a última coisa que nós precisamos entender, mas agora para afirmar a nossa identidade e não mais descobrir ela, mas firmar e selar e deixar isso selado para todo sempre, é descobrir que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas é nada mesmo, gente. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem se você quiser. Nem se você quiser. Porque quantas pessoas lá fora não vivem Deus, não aceitam Ele, mas mesmo assim o Senhor está com a mão abençoando eles. E eu quero te dizer que nada pode te separar do amor de Deus, porque lá em Gênesis 2, versículo 7, não precisa abrir a sua Bíblia, não. A Bíblia fala assim: que do pó da terra o Senhor formou o ser humano, e Ele soprou no nosso nariz a respiração de vida. E assim nós nos tornamos um ser vivo. Há sopro de Deus em você, a vida de Deus em você. Então nada pode te separar do amor dEle. Nada pode te separar do amor dEle. E quando nós não entendemos que nada pode de fato, nos separar do amor dEle, nós vamos viver uma vida cativa ao mundo lá fora. Porque se nós não entendermos, gente, isso é muito sério. Pode parecer tão simples, mas é muito sério. Porque se nós não entendermos que nós temos um RG espiritual, que nós temos uma identidade em Deus, nós não vamos conseguir nos achar aqui. E nós vamos querer nos achar lá fora. E é por isso que hoje tantos jovens estão atolados no pecado. Por isso você vê tantos jovens hoje, gente. Isso é muito sério. Que bebem, que fumam, que fazem sexo com qualquer um. Porque não conseguem se sentir aceitos. Porque precisam de ilusões para se satisfazerem. Precisam de ilusões que o mundo oferece para ter uma felicidade momentânea. E se você não entender que você tem uma identidade em Deus, é isso que vai acontecer com você. Porque agora pode parecer tudo bem. Mas com certeza vai chegar um momento da sua vida que você vai começar a se perguntar o porquê você está aqui. E o porquê eu fui criado. Não se deixe enganar pelo inimigo. Sabe, não se deixe enganar pelas pessoas dizendo ao seu respeito aquilo que você não é. Nós nascemos de Deus, nós fomos criados para Deus. E todo sentimento que há fora dele é impossível de suprir o nosso vazio,
porque é do tamanho dele. É tão clichê essa frase, né? Todo mundo fala, você tem um buraco no coração que é do tamanho de Deus. Mas é verdade. Isso é muito verdade, gente. Em Romanos 8, a Bíblia fala assim. É Deus falando, né? Eu creio. Que nada pode nos separar do amor dele. Nem a vida, nem a morte, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, nem o pecado, nem o futuro, nem o presente, nem o passado. Nada pode nos separar do amor dele. E o que basta? O que você precisa para entender que você tem um pai que te ama, que você tem um pai que te diz quem você é, que você tem um pai que te torna herdeiro do trono dele. O que você precisa? O que você precisa para entender isso? Um homem que entende, eu ouvi essa frase, gente, é muito top. Um homem que entende o porquê nasceu não perde tempo com mais nada, a não ser pelo propósito que Deus designou para ele. E é por isso que nós precisamos saber quem nós somos. É por isso que nós precisamos saber quem nós somos. Porque senão nós vamos perder tempo. E tempo é muito precioso, gente. Eu estava conversando com um jovem outro dia e eu falei assim, nossa, se eu tivesse descobrido tudo isso mais cedo, onde que eu estaria hoje, né? Porque hoje eu tenho 18 anos e olho para trás e falo, meu Deus, todas aquelas tardes que eu perdi dormindo, sem fazer nada. Eu podia ter contribuído mais para a minha vida com Deus. Eu podia ter contribuído mais para o reino dele, mas não. Eu perdi muitos anos da minha vida. Porque eu não entendia o porquê eu estava aqui. E que Deus tinha um propósito para mim. Ei, você é filho, você é amado, Deus é seu pai. Ele te ama. Ele te torna herdeiro dele. Nada pode te separar do amor dele. Você precisa entender isso. Você precisa se autoaceitar, jovem. Você precisa aceitar que dentro de você há sopro de vida de Deus. E por isso nada pode te separar do amor dele. Nada pode te separar do amor dele. Pelo amor de Deus, fala um amém. Quem você é? Quando você se olha para o espelho, você consegue se enxergar? Você consegue se ver um filho de Deus? Alguém que nasceu e que foi separado e que foi escolhido para anunciar o nome dele aqui na terra? Você consegue enxergar isso? Ou não? Porque senão, você não pode sair daqui hoje. Você não pode sair daqui hoje sem entender qual é sua identidade em Deus. Quem você é em Deus. E quem você é em Deus, jovem, mais uma vez. Quem você é em Deus. Quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Quem nós somos. Quem nós somos. Se você não entender isso, você vai perecer. Porque se você não entendeu por que você está aqui, qual é o seu propósito, você vai ter um vazio dentro de você. Se você não entender qual é o seu propósito, jovem, se você não entender qual é a sua identidade, vai haver um vazio dentro de você. Vai haver um ponto de interrogação, uma dúvida. E você vai tentar descobrir quem você é, lá fora. Eu tenho amigos que tiraram a própria vida. Por não saberem quem são. Por não saberem que existe alguém, que existe um pai que ama eles.
Então, em nome de Jesus, entenda quem você é. Quem você é. Não se rotule, não viva atrás de rótulos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, essa foi a mensagem, essa foi a palavra, foi algo muito rápido, algo muito objetivo, mas como eu disse, se você prestou atenção, com certeza pode ter mudado a sua vida. Com certeza pode ter mudado a sua vida. Então, em nome de Jesus, fique de pé e vamos orar. E que em nome de Jesus, você entenda quem você é hoje. Quando você sair daqui, só saia daqui se você souber quem você é. Senão você chama o Remo e ele vai te explicar tudo de novo. Mas sério, gente, isso é muito sério. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, nós estamos na Tua presença, Deus, nós estamos aqui como jovens, Pai, jovens, e nós queremos entender, Deus, nós queremos entender quem nós somos, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos entender hoje que nós somos filhos amados, que nós somos criados nessa terra para ter comunhão com Deus, Pai. Que nós possamos entender, Deus, que nós possamos entender de verdade, Paizinho, de verdade, que nós não estamos aqui à toa. O pecado pode ter nos tirado o acesso livre, mas o Senhor já resolveu isso. Porque hoje nós podemos ser livres para entrar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos saber quem nós somos de verdade, Pai. Porque assim, só assim nós vamos saber que nós somos livres para entrar na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Só assim nós seremos livres para entrar na Tua presença. Saberemos que seremos livres para entrar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que no nosso meio não haja mais rótulos, Pai. Em nome de Jesus, que nós não venhamos mais caminhar em cima de rótulos, nos escondendo, Pai, e não aceitando que nós somos filhos, não aceitando que nós somos geração eleita, Pai, geração escolhida para anunciar aquilo que o Senhor tem para essa terra, Pai, em nome de Jesus. Ei, jovem, se um dia te disseram que você não consegue, Deus te chamou para anunciar para todo esse mundo quem Ele é. Então você consegue. Porque Deus disse que você consegue. Deus disse que já é, que você é e que você pode. Em nome de Jesus, eu entendo o capítulo de Romanos 8 como uma promessa de Deus. Ei, eu te prometo que nada pode te separar do meu amor, que nem a vida, que nem a morte, que nem anjos, que nem demônios podem me separar de ti, que podem me separar, que podem tirar o teu amor de mim, porque há sopro de mim em você, a vida minha em você. Então, em nome de Jesus, entenda quem você é. Entenda que você tem um RG espiritual, que você não está aqui à toa, você tem um propósito. Antes de você nascer, antes dos seus pais pensarem em planejar você, Deus já tinha um propósito para você. Você não está aqui à toa, jovem. Ei, você não está aqui à toa, jovem. Não se engane com o mundo. Não se engane com o mundo. Você foi criado dele e por ele. E nada fora dele. Nada fora dele. Nenhum sentimento fora dele pode suprir o vazio que há em você. Nada pode suprir. Nada pode suprir o vazio que está em você, jovem. Nada. Em nome de Jesus, aceite isso. Aceite que Deus te chamou pelo nome. Antes dos seus pais saberem qual seria o seu nome, Deus já havia escolhido um nome para você. Deus já havia te designado para algo. Deus já havia te chamado de filho amado. Deus já tinha te tornado herdeiro dele. Em nome de Jesus.
Não se perca. E não deixe com que o inimigo lance coisas ao teu coração a respeito de quem você não é. Quem você é. Você é quem Deus diz que você é. Então, em nome de Jesus, não saia daqui hoje sem entender quem você é e por que você nasceu. Em nome de Jesus. Amém e amém.